Um novo react aqui no nosso canal e vocês sabem que nós somos aqui o Book Club. Nós somos um clube de livros que fala sobre livros e hábitos. Então, se você ainda não nos conhece, opa, chegou o microfone aqui. Se você ainda não nos conhece, por favor, siga, se inscreva que você vai adorar essa caminhada. Hoje é um react aqui com esse cara, nada mais, nada menos, o maior advogado de livros do Brasil, assim como eu sou, mas a gente vai ver ele falando há muito tempo atrás. Você vê que pelo cabelo que ele tá diferente, sobre hábitos de ler livros. Vamos lá que a gente vai reagir. Fala galera da Academia de Campeões, hoje eu vou falar sobre livro. Mais do que livro, eu vou falar sobre o hábito da leitura. Pode acreditar, ler é um hábito, ler é treinável. E tem outra coisa também, ler é fácil. Você consegue treinar. Essa aqui é a pilha de alguns dos livros que eu li esse ano. Aliás, alguns estão aqui, outros eu tinha lido no ano passado. E muitos. Deixa eu só dar uma interrupçãozinha assim. A gente está fazendo esse vídeo justamente para eu interromper, né? Então me desculpa, mas tô já interrompendo. Teve uma vez que eu acho que foi o David Goggin, daquele livro, né? É, Duro Demais, né? Eu acho que esse é o livro dele. Calma aí. Esse livrinho aqui, ó, Nada Pode Me Ferir, tá vendo aqui? Esse é o David. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, ó, esse aqui. E alguém perguntou para ele, mas como é que eu faço para correr? Ele falou assim: você faz o seguinte, você coloca o seu despertador, quando tocar, você levanta, coloca a roupa, coloca o tênis, sai de casa e corre. Mas como é que eu faço para você pega, você sai de casa e corre. Não tem mistério, né, não tem mistério. Como é que faz para correr? Coloca o tênis e corre. Como é que faz para ler? Abre um livro e leia palavras. Não tem mistério. Por isso que ele está falando que é fácil. No conceito, é fácil. Eu entendo que hoje em dia a gente tem tanta distração, tanta coisa acontecendo, tanta loucura, né, na nossa vida que se torna um pouco difícil você assim imaginar, né, que ler livro possa ser tão fácil assim. Não é tão fácil assim, porque a gente tem que colocar na nossa rotina, a gente tem que colocar no nosso dia a dia, a gente tem boleto, a gente tem trabalho, a gente tem filho, papagaio, um monte de gente aí para coordenar e um monte de coisas para coordenar. Então, você ler com qualidade nisso tudo não é tão fácil assim quanto parece ser, quanto abrir um livro e ler palavras, né. Eh, mas o ato é fácil. Os livros estão no meu Kindle. Aqui eu tenho um iPad e aí eu leio muito aqui. Eu não gostava muito de ler no Kindle, no pequenininho, mas no iPad a experiência está sendo incrível para mim, porque ele é grande. Uma das coisas que é muito legal na leitura é a experiência mesmo, mas eu também gosto. O meu também, o meu Kindle tá ali, eu baixo o aplicativo no meu iPad. O meu iPad não é tão grande quanto o dele, mas a visualização já é maior, né, já é melhor do que o meu Kindle, ele é pequenininho, ele é antigo, ele é bem pequenininho, mas quando eu baixei o aplicativo no iPad, o que eu tive de ganho foi muito bom. Uma coisa muito boa que sempre me perguntam: "Ah, por que que lê em Kindle e tal?", eu uso muito em viagem. Uso muito quando, né, vou para casa dos meus pais, por exemplo, uso muito no trajeto, né, mas o que me deixa muito, assim, contente com o Kindle e a leitura de Kindle, e eu gosto, até prefiro fazer algumas partes, é o seguinte: você já vai marcando com uma categoria cromática. Então eu uso amarelo para marcar coisas importantes, eu uso o rosa para marcar referências que eu quero revisitar depois, então eu faço toda uma diferenciação cromática que a gente ensina na nossa comunidade. Mas, além disso, ao final, depois eu pego toda aquela lista de coisas que eu anotei e grifei e exporto esse caderno, que eles chamam de caderno de anotações, eu exporto para o meu e-mail. Aí eu fico com aquele caderno de anotações para depois usar
aquelas frases no meu bloco de notas, no meu segundo cérebro, no meu Notion, em outros aplicativos ou ferramentas que vão me ajudar a tratar aquelas anotações de uma maneira mais, eh, inteligente. Porque quando você anota num livro, ele fica num livro, você tem que ir lá, tem que reler de novo, tem que reescrever de novo. Mas quando você coloca num sistema inteligente que ele vai conectar, por exemplo, ele está mostrando aqui o livro do Thiago Nigro, que é sobre finanças. E aí, vamos supor, tem outro livro aqui embaixo sobre finanças também, né? Vamos dizer que, sei lá, tenha outro livro aqui sobre finanças. Mas uma coisa que eu anotei em um tem a ver com o que eu coloquei em outro. Só que eu quero depois que essas anotações, elas se conversem, elas sejam inteligentes. A anotação que eu fiz 10 anos atrás sobre finanças de um livro X que eu li que foi super legal, se conecta com o livro de hoje, só que eu nem lembro de 10 anos atrás direito, mas a anotação está inteligentemente feita. Isso o segundo cérebro faz, isso o Notion faz, isso o digital te ajuda a fazer, né, modelando um segundo cérebro. Vamos continuar. Gosto muito, tô pegando aqui o livro do meu irmão, Thiago Negro. Eu gosto muito desse contato aqui, ó, Também. dessa experiência. E hábito de leitura é uma coisa que você pode desenvolver. Eu não gostava de ler quando eu era criança e eu não tinha uma Qualquer hábito você pode desenvolver. Qualquer hábito positivo ou negativo você pode desenvolver. Eu sempre gostei de ler. Não gostava de ler tanto quanto gosto hoje. Não gostava de ler tantos gêneros quanto gosto de ler hoje. Mas eu sempre fui, assim, da leitura e independente disso. Hábito é é procedimento, hábito é técnica. E você consegue tirar hábitos ruins e colocar hábitos bons aos poucos com técnica. eu não tive uma experiência muito legal com leitura, mas hoje eu vou te falar com 5 passos como que você pode ler de maneira simples e aplicar imediatamente e fazer um ano de 2019 um ano cheio de livros, cheio de conhecimento. Antes da gente começar, eu vou falar as dicas muito rápido para vocês. Se não se 2019. inscreveu, cara, vem aqui, se inscreve no canal Academia de Campeões. 2019. Você vê que tem tempo. Esse vídeo aqui tá 7 anos e tem 226 mil inscritos Que é aqui. o hábito de ler todos os dias. Hábito, treinar, fazer isso todos os dias. Primeira coisa, você tem que ter uma meta. Então, o primeiro ponto é defina em quantos livros você vai ler em 2019. Você vai chegar lá e vai falar, puxa, quantos livros eu vou ler em 2019? Joel, o que você sugere? Coloca assim, ó, eu vou ler um livro por mês. Então você vai ler 12 livros no ano. Eu vou ler 2 livros por mês. Se você é um cara que já lê bastante, eu vou ler um livro por semana. Se você lê um livro por semana, você está muito, muito, muito na frente da maioria das pessoas, assim, avassaladora do Brasil. O brasileiro lê muito pouco. Em média, o brasileiro lê 1 ou 2 livros por ano. É muito pouco, né? Verdade. É muito pouco. Então você Saíram reportagens atuais falando dessas médias do Brasil e do mundo, né? E como o Brasil está muito aquém. Agora, visitando a Bienal do Livro do ano passado, em que eu fui, eu fiquei maravilhada com a pujança, com a vontade, com a garra da galera de falar de livro, de ler livro, e muito mais. Então, assim, é muito interessante mesmo. É, curtir esses eventos, porque você está próximo de pessoas, sabe? Você está próximo de pessoas que vivem esse mundo da leitura. E quando eu estive na Bienal, fui 2 dias completos, tem aqui no nosso canal os insights, os livros que eu comprei, as dicas e tudo mais, mas você acaba se influenciando com isso. E você vê que brasileiro, tá lendo muita fantasia, o gênero fantasia, né. Isso que eu senti, pelo menos lá na Bienal presencialmente, milhares de pessoas, o gênero fantasia é o gênero mais explorado, mais venerado, com mais pessoas dando palestras, né? E eu fiquei impressionada com isso, que eu não tinha essa noção. Aqui no nosso canal a gente lê livros de não ficção e livros de ficção que a gente faz um estudo de como a gente pode ser pessoas melhores a partir disso, né? Então a gente usa o personagem, a situação, para a gente melhorar. Como o vídeo de ontem saiu do O Deserto dos Tártaros, do Giovanni Drogo, que é um cara que
tenente e é levado para o Forte Bastiani e espera a invasão dos tártaros e fica esperando, esperando, esperando e deixa ali o tempo passar. Então, quando a gente fala sobre um livro sobre esse aqui, você sente aqui a angústia, você sente aqui a perda de tempo, você sente aqui que o tempo vai se esvaindo. Aí onde está a prioridade? Onde está o inimigo? Qual é o real inimigo? Né? E aí a gente entende, né, o desperdício que a gente faz na vida muitas vezes com certas coisas. Aqui a gente entende isso. Mas se você lê 4.000 horas do Oliver Burkeman, você também vai ter a mesma perspectiva de um livro de não ficção, de um quê diferente. As pegadas são diferentes, gente. Só que esse aqui vai te dar um soco no estômago, você vai ficar pensando sobre Giovanni Drogo, você vai falar, caraca, coitado, caraca, por que ele fez isso? Caraca, você vai ficar duelando e você vai sentir no estômago isso. Já no Oliver Burkeman, 4.000 semanas, anota esse livro muito bom, você já vai pensar em estratégias, você já vai pensar em estudos de caso, né? É diferente, né? Eu também tinha dificuldade de ler livro de não ficção, né? Desculpa, de ficção. E lia mais livros de não ficção. Então, agora, isso aqui está sendo muito legal para mim. Vamos lá. Você vai lá, a primeira coisa que você tem que fazer é definir quantos livros você vai ler no ano. Eu acho, minha respeitosa opinião, você pode fazer isso, só que hoje em dia eu vejo que cada vez menos é importante essa questão de número. O número, se você ler um livro e ler bem, e ler ele de novo, e estudá-lo, não só lê-lo, mas estudá-lo, vale muito mais do que contagem de livros, um livro por mês, 6 livros e etc. A profundidade, a curadoria, você escolher um livro bom, e a profundidade que você dá nele é muito mais importante do que a quantidade. Por isso que às vezes eu vejo booktuber, YouTube, como é que é? BookTok, booktuber, coisas assim, falando, eu li 60, eu li 50. Eu falo, nossa, que legal para você. Que pena se fosse para mim. Eu não gostaria disso em nenhum momento da minha vida. A minha média de leitura fica entre 20 e 30, que já é uma média muito grande para brasileiros, mas é uma média que, para quem lê, é uma média até pequena, né? Você está aí numa média pequena por mês, né? Você está aí em 2 livros, 3 livros por mês, né? Por aí. Mas eu prefiro degustar, depurar, decantar, aproveitar, lembrar, falar de não sei o quê, do que fazer aquela leitura batida, aquela leitura rápida. Então, a primeira dica dele, coloca a meta numérica, né, quantitativa. Eu falaria, coloca uma meta qualitativa. Eu gostaria de aprender X. Tá bom. Que livros eu preciso para isso? O livro é um mero ferramental para o seu objetivo. É uma das ferramentas, né? Então, eu falaria, você quer aprender o quê? Você tem urgência de saber o quê? Ou você tem curiosidade de aprender o quê? X. Aí vamos colocar lá, por exemplo, vendas. Ok. Aí, qual é o melhor livro de vendas que existe? Vamos ler a Bíblia das Vendas. Ok. Vamos ler a Bíblia das Vendas, que é um livro de referência nesse sentido. Vamos ler o Lucro Primeiro. Vamos ver Lucro Previsível, né? Alguns desses livros. Então, eu vou fazer uma pesquisa de uma boa curadoria sobre livros de vendas. Aí eu vou colocar assim, ok, eu vou ler uns 3 livros de vendas e vou evoluir quanto isso. Dentro desses livros de venda, atrás tem sempre as referências de mais livros. Esse aqui não é um livro, né, de não ficção, mas aqui sempre atrás aqui, ó, tem lista de mais livros. Então eu quero saber da onde esse cara aqui, Dino Buzzati, está bebendo.
Então eu vou nesses livros que eu selecionei, uns 3 livros, e entendo quais são os livros que estão referenciados ali, ou até no texto do livro, né, quais são os mais referenciados ali. E aí eu vou pegar a fonte da fonte, e aí eu vou entrando nisso, pegando a fonte da fonte, sabe. Essa assim, a diferença que eu acho importante nesse sentido. Vamos lá para as outras dicas. Joel, vou ler um livro por mês. Ok. Beleza. A segunda coisa que você vai fazer você vai ler aquilo que você gosta de ler. Às vezes não tem muita relação com, por exemplo, aquilo que você precisa, mas não tem problema. Começa a ler aquilo que você gosta. De repente pode ser um romance, pode ser uma ficção, pode ser um assunto de ordem Também acho. religiosa, espiritual, que melhora a tua questão mais filosófica, não importa. Não importa mesmo. E o livro é o produto que existe com maior variedade no mundo inteiro. Existem livros de todos os tamanhos, de todas as larguras, de toda a quantidade de páginas. Existem livros para qualquer função, né. Existem livros para qualquer utilidade que você queira dar, qualquer curiosidade que você queira dar, qualquer, estudo que você queira. Então, assim, em diversas línguas. Então, a variedade é gigantesca. Por isso que a curadoria que a gente estava falando antes é muito difícil. Então, assim, entenda primeiro o que você precisa, ou o que você gosta, ou o que você quer, ou, né, entenda primeiro o caminho que você quer, né, o que você quer aprender, o que você quer saber mais, sobre o que você quer ler, sobre o que você tem curiosidade já na sua vida offline, né, offline. E aí vai para o livro para tentar entender qual é o melhor para você. Começa a ler aquilo que você gosta, só para pegar o hábito. Terceira coisa, você vai pegar e vai levar livro em tudo que é lugar onde você estiver. Você vai ter livro na tua mochila, Quanto à segunda dica que ele deu, só um pause aqui, escolha primeiro, se você está começando a ler hoje, escolha primeiro livros curtos. Não precisa escolher, você não tem um hábito, escolha livros curtos aqui, ó, do 1000 ao milhão. Se quer saber sobre finanças, não acho que esse é o melhor livro, mas eu acho que esse é um livro introdutório, eu acho que esse é um livro beabá, eu já li há muito tempo atrás, Pai Rico, Pai Pobre, básico, mais de mindset, né, os axiomas de Zurique. Então, se você quer começar a falar sobre finanças, dinheiro, começa no básico. Esses livros que eu citei são fininhos, são básicos, né, são tranquilos, do que pegar um catatal. Por exemplo, esse aqui é A Jornada do Escritor, grande, Vida e Trabalho grande, pega pequenininho, pra você ter o gostinho daquilo evoluir, daquilo terminar, de você finalizar uma leitura e tirar ali o aprendizado, né. Agora ele vai entrar na regra da inevitabilidade. Isso é muito importante, por isso o Kindle é muito importante, minha gente. na tua bolsa, na tua mala. Você vai ter livro no teu trabalho. Você vai ter livro no teu aplicativo. Você vai ter livro em todos os cômodos da tua casa, porque você vai criar o princípio da inevitabilidade. É inevitável, cara. Você está o tempo inteiro lendo. O tempo inteiro tem livro. Você vai ter um Kindle, você vai ter no teu celular. Livro, o tempo inteiro. Se serve de livro para toda hora você ler. Audiobook também. Eu pegava a barca e gastava mais ou menos, umas 3, 2 horas diárias de trânsito todos os dias, Niterói, Rio, Rio, Niterói, etcétera. Era barca, era ônibus, era caminhada, era não sei o quê. O audiobook me ajudou muito nesse caminho, porque tem vezes que você nem conseguia sentar num ônibus, né. Então, assim, quando você não consegue sentar no ônibus, você fica em pé e a vista tá assim turva, cara, um audiobook ali explicando, tudo direitinho, que você consiga seguir, você tem que saber como é que você se adapta, né. E tem até no YouTube, gente, vários livros, né. Eu sei que não é legal, mas, assim, tem no YouTube, tem no Audible, que a gente já, né, já fez parte, tem em diversos lugares audiobooks interessantes, legais para você ouvir. Então, independente do suporte, faça com que o suporte te ajude na inevitabilidade que ele está falando. Tá no médico? Tira o livro da bolsa. Vai para viajar? Leva o Kindle, tem 300 livros lá para você, né. Tá na academia?
tá no transporte, não tá podendo fixar o olho, porque ali mexe, poxa, audiobook, não deixa o local te limitar, deixa o formato do livro te ajudar a continuar com o hábito da A leitura. quarta ideia, a quarta dica para você é fragmenta a leitura, porque tem muita gente que fala assim, eu vou ler 1 hora por dia, mas aí falha, porque no primeiro dia lê 1, no segundo dia lê 40, porque ficar lendo 1 hora de uma vez só para um cérebro que não está acostumado é muito difícil. Verdade. Então você pode colocar que vai ler 1 hora por dia, mas fragmenta. Leia 4 blocos de 15 15 minutos. Eu minutos, sugiro que você leia 6 exatamente. blocos de 10 minutos. Não. Dê um intervalinho, dê uma sobrinha de tempo. Eu acho muito picotado assim, eu acho que até para sua você vai picotar muito. Se for um livro com capítulos bem curtos, esse aqui tem um capítulo aqui de, 3 a 5 páginas, né, mas depende, às vezes, a depender do livro, dos capítulos, você cerca ali, tipo: "Ah, eu vou ler um capítulo", e um capítulo às vezes, né, a gente leu aqui o Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Era 2 paginazinhas, assim, escritas bem espaçadas, era um capítulo. Então dava para ler e pensar e raciocinar em alguns capítulos. Então, assim, quando o capítulo é curtinho, né, é gostoso de ler, porque você encerra ali aquilo, num tempo curto, que eu acho que não precisa ser 10 minutos eu acho que é muito curto, eu acho que 15, 20 minutos são tempos ideais, também concordo com o Joel, que é bom particionar, não falar: vou ler 1 hora e meia aqui", não, ainda mais no início, 15 minutos, 20 minutos, tá ótimo. E 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite, começa assim, pequenininho. Pega 10 minutos e pum, lê, guarda. 2 horas depois, 10 minutos e lê. E durante o dia, vai fazendo blocos de 10 minutos e vai lendo. E a quinta dica, talvez a mais importante, e a que maior vai fixar o conteúdo e o conceito em você, é explique para as pessoas o que você lê. Tô aqui, ó, estratégia boa ou ruim, eu chego lá no meu trabalho e falo, cara, tô lendo um livro de estratégia boa e ruim, no primeiro capítulo ele fala sobre as estratégias que são ruins e as estratégias que são boas nos últimos 40 anos nas empresas Fortune 500. As empresas Fortune 500 são as empresas dos Estados Unidos que foram ranqueadas, e aí você vai explicando para as pessoas. E as pessoas, é mesmo? Que livro que é esse? Pô, é esse aqui. Caramba, que legal. Eu também li um outro livro que faz essa comparação. E aí você vai ler, vai explicar, vai discutir e o conteúdo do livro vai invadir o teu DNA. Você vai ter muito conteúdo, muito conhecimento e ele acessa realmente a tua memória de longo prazo, que é a memória que você quer, que é aquela Sim. memória que você lembra para sempre, não aquela de curto prazo que rapidamente ela sai. Então essas são as dicas para você criar o hábito da leitura. E uma outra dica, uma dica bônus é ler por ler vai te dar conhecimento, mas o que vai te dar riqueza mesmo é aplicar o que você leu. Então, mais do que ler, você tem que estudar o livro, estudar o autor. Porque, veja, o autor leva anos para escrever um livro e te vende por 40, 50 reais. É muito barato. O ROI é absolutamente positivo caso você coloque o Return of investment, retorno de investimento. É um investimento pouco, né? 20, 30, 40 reais por muito conhecimento. Se o livro for bom, se o livro tiver uma boa curadoria. Então, escolher é muito importante. os aprendizados do livro em ação. E essa é a dica. Espero que o teu 2019... Bem, as dicas dele são muito interessantes, e são assim, eh, mais básicas para quem quer começar o hábito da leitura, que é uma coisa muito difícil, para você engrenar, é muito importante para você fazer, eh, só que é muito prazeroso, gente, é muito prazeroso. Você terminar o livro, eu terminei isso ontem. E aí, o que que eu fiz? Assim que eu terminei, eu já falei aqui para casa: "Gente, ó, terminei um livro", veio todo mundo para ouvir, porque já tem a cultura de você contar o que você aprendeu, de você contar o que você, tirou de aprendizado, né. Muitas vezes a pessoa da sua casa não lê tanto quanto você, ou não lê as coisas que você lê coisas diferentes, mas quando você começa a criar, ele falou do amigo, da cultura, você chega e já fala: "Olha,
eu li um livro que é muito interessante, ele falou sobre isso, eu pensei isso caiu muito na minha vida, eu pensei num amigo não sei o quê, eu achei que posso melhorar não sei o quê, achei que aquele personagem blá, 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 blá. Você tem que arranjar desculpas para colocar o assunto do livro na roda, na rodinha, sabe? Encontrar desculpas para achar. Qualquer acabei de ler um livro, olha, Dino Buzzati, já ouviu falar? Nossa, um livro super legal, falou sobre isso, não sei o quê, não sei o quê. Isso eu li também nos 4.000 Horas, que foi interessante, porque ele trouxe técnicas que aí eu achei que se o Giovanni Drogo, que é o personagem, tivesse essas técnicas do 4.000 Horas, ele não ia passar a vida inteira nesse forte, perdendo a vida inteira lá, esperando uma guerra que nunca aconteceu, ou aconteceu ao final. Não vou dar spoiler. Mas é isso, sabe? Eh, Quando você consegue trazer a leitura para o hábito, ela se torna muito prazerosa. E foi isso que o Joel fala em todos os lugares, em todos os momentos. Leia, 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 leia. Como se fosse, né, uma orquestra. Leia, 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 leia. É como se fosse isso. É como se fosse um mantra, né? Tipo, de pai para filho. Leia, meu filho, isso é importante. Leia qualquer coisa, né? Leia os clássicos, aqui atrás a gente está começando aqui, ó, a assinar agora. Leia diversos outros livros. É importante, ainda mais na era da inteligência artificial, em que o conhecimento, né, vai virar commodity, a sabedoria ainda não será commodity. Então, entenda em que ler é o primeiro passo, mas fazer as conexões neurais, as conexões de pensamento, as conexões de aprendizado, a sabedoria, dados, informações, conhecimento, sabedoria. Os humanos vão estar aqui, olha, diferente das máquinas, e a gente precisa elevar o nosso nível para a gente alcançar aqui, porque senão vamos ser comparáveis a qualquer inteligência artificial, AIOS, qualquer, né, ferramenta de codificação, e isso é triste. Então a gente precisa ler desde cedo. Faça como o Joel, leia, 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 leia. Vai lá, minha gente, leia sempre.